e vamos continuar a nossa análise. A gente tem muita coisa a ser dita, a ser trabalhada dentro desse tópico, né? Então, já falamos da polarizabilidade, da importância dela para a gente, já falamos da superfície de contato e agora nós vamos fazer aqui uma análise um pouquinho, né, diferente em relação ao anterior, não é? Eu comparei no último exemplo, eu comparei um composto com 2 carbonos e um composto com 4 carbonos, não é? Ambos, né, lineares, com 2 carbonos é impossível ter ramificação, mas com 4 sim. Mas eu comparei a superfície de contato. E a gente viu que, aumentando-se a cadeia carbônica, aumentando-se a extensão, a superfície de contato aumenta, a polarizabilidade aumenta, a interação fica mais forte. Tá. E agora, quando nós formos comparar compostos com a mesma fórmula molecular. E se tratando de comparações como essa, nós estamos falando de isômeros, obrigatoriamente compostos que vão ser diferentes, mas que vão apresentar ali o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios e quaisquer outros elementos. Tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês 3 compostos e a gente vai fazer uma análise dos dados, tá? Os dados já são fornecidos, o que falta para a gente completar é a fórmula estrutural. Eu tenho aqui, tá? A fórmula molecular dos 3 é idêntica, ou seja, eles são isômeros, e eu tenho a temperatura de ebulição. Tá, agora falta encaixar as estruturinhas ali. O primeiro composto ali de temperatura de ebulição de 68,7 graus seria exatamente esse composto que vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Ou seja, ele tem essa disposição carbônica, ok? Exatamente esse composto que vocês estão vendo aqui. É para a gente o hexano, não é verdade? Então, são 6 carbonos, né, lineares. E aqui eu tenho a temperatura de ebulição, 68,7, era o que a gente esperava, não é? Eu falei com vocês que de 5 até 17 eles são líquidos a temperatura ambiente, quando estamos falando dos lineares, tá? Então, esse compostozinho, que é o hexano, com outra molécula do hexano, que aqui eu diferenciei pela cor só para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui, ó, eu tenho 2 moléculas, né? Elas têm essa superfície de contato entre si, né? Uma superfície de contato muito bacana, são compostos lineares, tá bom? Agora, né, eu tenho aqui embaixo um outro composto com a mesma fórmula, mas com uma temperatura de ebulição um pouquinho mais baixa. Isso quer dizer de cara que essa interação obrigatoriamente é mais fraca que essa, tá bom? E que composto seria esse para preencher nossa tabela? Seria exatamente esse aqui, ó. Esse é o hexano, não é? Eu vou tirar um desses carbonos aqui, ó, da cadeia principal e vou transformá-lo em ramificação. Então agora eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, igual vocês estão vendo aqui, ó, não é? E eu tenho uma ramificaçãozinha carbônica nessa cadeia, tá? E daí, Cris? Você ramificou a estrutura. Tá, mas quando essa ramificação passa a existir, o que eu tenho, não é exatamente isso aqui, ó. A ramificação, ela favorece ou ela, né, desfavorece a superfície de contato entre essas moléculas. Eu estou percebendo que a cadeia principal, que é a extensão maior, ela diminui de tamanho quando eu crio ramificações para a mesma fórmula molecular. Então, a cadeia principal, ó, a superfície de contato dela diminui, não é? E também a presença dessas ramificações fazem com que essas moléculas se afastem mais e apresentem, querendo ou não, entre elas uma superfície de contato menos eficiente. Então, o compostozinho que preenche essa tabela de baixo é exatamente o 2-metilpentano, que eu acabei de representar para vocês, né, nessa disposição aqui em vermelho, tá? E eu ainda coloquei mais um isômero, existem outros, tá? Coloquei mais um isômero com uma temperatura de ebulição um pouquinho mais baixa. Que composto seria esse? Seria esse aqui, ó. Então, eu tenho 5 carbonos, vou tirar um
da cadeia principal e vou fazer com que ele também, de novo, não é, se transforme numa ramificação. Então, eu estou vendo que a cadeia principal está diminuindo e o número de ramificações está aumentando. E, neste caso, também, da mesma forma, essa ramificação a mais, ela diminui um pouco a superfície de contato, fazendo com que as interações intermoleculares, né, sejam um pouco mais fracas, se comparadas ao composto anterior. Então, aqui, ó, nós temos o 2,3 dimetilbutano, tá? Então, uma outra possibilidade. E aí existem, claro, gente, muitas outras variáveis a serem levadas em consideração, tá bom? Então, à medida que eu diminuo a cadeia principal e aumento o número de ramificações, se eu tornar a nuvem eletrônica muito simétrica, né, isso pode influenciar mais, né, na superfície de contato, fazendo com que a interação se enfraqueça, mas enfraqueça menos. É o que a gente percebeu aqui, ó. Eu criei uma ramificação, caíram 8 graus Celsius, né? Eu criei mais uma ramificação, caíram só 2 graus Celsius. Por quê? À medida que eu vou ramificando cada vez mais, essa molécula ela se torna cada vez mais esférica, não é? Pela disposição dos grupos ligantes como aqui estão, tá? E isso faz com que as interações se enfraqueçam, mas se enfraqueçam menos à medida que você ramifica, tá? Então existem outras picuinhas a serem analisadas. Então, o que a gente acabou de observar aqui ao compararmos esses compostos? Composto 1, 2 e 3, hexano, 2-metilpentano e aqui o 2,3-dimetilbutano. A presença de ramificações fez com que as temperaturas de ebulição diminuíssem. Isso quer dizer que a presença de ramificações fez com que as interações intermoleculares se tornassem mais fracas, tá bom? Então, a gente pode justificar isso pela superfície de contato, tá bom? Então, aqui, ó, a presença de ramificações, não se esqueçam, ramificações são grupos que apresentam carbono na composição fora da cadeia principal. Então, a presença de ramificações diminui a superfície de contato, superfície de interação, tá? Logo, as interações, elas se tornam mais fracas, Agora, gente, muito cuidado com uma coisa. Os 3 compostozinhos que eu coloquei aqui para vocês, eles apresentam a mesma fórmula molecular. O que isso quer dizer? Que eles apresentam o mesmo número de elétrons. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer, neste caso, que a polarizabilidade é diferente, tá bom? Conforme eu disse para vocês, a polarizabilidade ela vai sofrer interferência pelo número de elétrons na nuvem, não é? E, portanto, se eu tenho a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, né, de cara a polarizabilidade é a mesma, então, nesse caso, o fator polarizabilidade tem que ser descartado na minha explicação, tá bom? Então, não precisa nem citar absolutamente nada, é só usar a superfície de contato, você não vai errar jamais. Então, aqui a gente acabou de observar uma outra variável. Então, aumentei a cadeia carbônica, a superfície de contato aumentou, não é? E a polarizabilidade também. Criei ramificações para compostos que são isômeros, a superfície de contato diminui. Combinado? Então, fiquem muito espertos, não é? Porque eu preciso fixar esse parâmetro para eu fazer justificativas, tá? Então, esses são os 2 fatores que vão interferir muito na intensidade do dipolo induzido, da cadeia carbônica. Presença de ramificação e né, extensão da cadeia, tá bom? Existem outras variáveis e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Combinado? Então, é isso. Para isômeros, é essa análise que vai nos atender.
ok? Então, vamos lá. Mais um pouquinho, né, dessa brincadeira toda para que a gente possa aqui criar situações, problemas, né, que vão nos possibilitar aqui nos preparar, né? Bem, então, vimos isso. Agora, uma outra comparação que eu vou fazer, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. A fórmula molecular, ok? Peraí. Deixa eu ir direto para a fórmula estrutural, né? Eu coloco a molecular no cantinho, fórmula estrutural, e eu vou colocar aqui para gente a temperatura de ebulição, tá bom? Ok? Então, eu vou pegar esses dados agora e vou preencher a nossa tabelinha, tá? Então, eu vou colocar aqui a temperatura de ebulição para a gente brincar. 2 minutinhos, mágica, isso vai aparecer no quadro. Plim! Tuc! Né? Os dados apareceram magicamente no quadro. Eu tenho aqui 3 temperaturas de ebulição, né? Menos 0,5, 0,9 e 3,7. E eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui, não é? Importante para a gente também dentro da química. Vou colocar 3 fórmulas. Primeira, aqui, ó, essa fórmula. Isso aqui é o butano, né? A fórmula molecular dele é C4H10, ok? E aqui embaixo eu vou colocar 2 compostozinhos de fórmula molecular C4H8, ok? Existem mais isômeros com essa fórmula, tá, gente? Então, aqui os dois são isômeros, o de cima não é isômero, porque a fórmula molecular não é a mesma. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, este isômero, e eu vou colocar este isômero. Tá? Então, nós temos aqui o butano, nós temos o trans, né, but2-eno, e nós temos aqui o cis but2-eno. Ok? Esses dois são isômeros geométricos. E o que eu observo aqui em relação a esses compostos? Tá? Primeiro, aqui em cima, tá? A diferença são 2 hidrogênios. Tá? Mas quando eu analiso aqui o butano, eu tenho 4 carbonos, certo? 4 carboninhos ali, e eu vou interagir essa estruturinha com outro, né, butano. Eles têm essa superfície de contato, uma superfície de contato bem legal, bem bacana, e todos os carbonos aqui, não podemos nos esquecer, são carbonos tetraédricos, não é? Então, eles estão interagindo aqui entre si. Legal. Quando eu bato o olho nesses 2 compostos, eles apresentam aqui, ó, 2 carboninhos que têm hibridização sp2. E esses 2 carbonos, eles são trigonais planos. São carbonos planares, não é? Esses 2 carbonos aqui, ó, eles estão no mesmo plano, não é? E como esses 2 grupos metil, aqui da pontinha, estão ligados a esses carbonos, eles também são planares. Então, essas estruturinhas, elas são mais planas, né, se comparadas à estrutura do butano. E isso faz com que a superfície de contato aqui, ó, entre 2 planos, ela seja um pouquinho melhor do que a superfície de contato entre os carbonos tetraédricos. E isso ali vai fazer, né, com que a temperatura de ebulição desses, né, 2 compostos seja um pouquinho mais alta do que essa, tá bom? Então, a presença de insaturação duplas, triplas, né, dentro da cadeia carbônica vai interferir obrigatoriamente na intensidade da interação intermolecular, tornando-a mais forte, tornando-a mais fraca, né? Mas interferência vai existir, tá bom? Aqui, gente, eu tenho os exemplos e os dados para chegar a essa conclusão, tá? Caso eu não tenha os dados ali, né, se a dupla vai fortalecer ou enfraquecer,
Depende, né? Mas eu tenho certeza que as interações vão ter intensidades diferentes devido à presença daquela dupla ligação ou daquela tripla, tá bom? Então, guardem isso, tá? Esses dois isômeros aqui, né, quanto ao cis e o trans, qual tem temperatura de fusão mais alta, ebulição mais alta nesse caso, né? Isso já foi discutido em isomeria geométrica, é passado para a gente, né? A gente sabe que quanto à temperatura de ebulição, o cis ele tem temperatura de ebulição maior do que o trans, um pouquinho mais alta, mas ela ainda existe, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a presença da insaturação fez com que a intensidade da interação fosse um pouquinho diferente se comparado a um composto que não a apresenta, tá? Então, fiquem muito atentos em relação a tudo isso, ok? E só para fechar esse pedacinho aqui, né? Uma outra coisa que vai ser importante para a gente, tá? A justificativa, ela é muito complexa da gente trabalhar, porque eu preciso de análise conformacional de ciclos, e isso é algo, né, muito complicado da gente fazer, né? Se a gente pensar o pentano, ele não é plano, se a gente pensar o hexano, ele vai estar na conformação de cadeira e também não é plano, mas o que eu obrigatoriamente preciso saber? Simples assim, tá? Se eu comparar, aqui ó, se eu comparar aqui, ó, a massa, e eu vou comparar, nesse caso, aqui, ó, os alcanos. Opa, eita! Alcanos com X, alcanos, né? E os ciclo alcanos nesse caso, quanto a sua temperatura de ebulição. Tá? O que nós vamos observar? Vou colocar qualquer um deles, dá na mesma. Os alcanos, tá? O aumento da massa molar aumenta a temperatura de ebulição. A mesma coisa para o ciclo alcanos, né, gente? Aumentou a quantidade de carbono, a interação fica mais forte, blá blá blá, tá certo. Agora, a curva vai estar acima ou vai estar abaixo? Os cicloalcanos, se comparados aos seus alcanos similares, eles vão ter temperaturas de ebulição mais altas, tá? Então, se você pegar ali, por exemplo, né, um ciclo com, sei lá, vou mudar de cor aqui, você pegar um ciclo com 4 carbonos e um hidrocarboneto, né, linear com 4 carbonos, por exemplo, a temperatura de ebulição do ciclo ela é mais alta que a do alcano e, portanto, do hidrocarboneto de cadeia aberta, tá bom? Então, nós aqui não vamos analisar essa disposição espacial, porque ela é muito difícil, mas os cicloalcanos têm temperaturas de ebulição superiores aos alcanos, ok? Similares, tá? Quando eu comparo ali temperaturas de ebulição de compostos com o mesmo número de carbonos, tá? Por exemplo, butano, ciclobutano, ok? Então, essa é uma outra informação importante para a gente. Agora, para a gente fechar, não é? Gente, ter conhecimento é muito importante, mas saber usá-lo é mais importante ainda. Muito mais importante. E a brincadeira que eu vou fazer aqui, eu vou fazê-la muitas vezes. Não é? Você vai precisar interpretar. Então, vem cá. Eu vou desenhar dois compostos. Dois compostos quaisquer. Né? Só que eu vou buscar casos, né, não tão fáceis da gente analisar, tá? Então eu tenho aqui o meu composto A e eu tenho aqui o meu composto B. Ok? Eu tenho esses dois compostos. A pergunta é, A e B. Quem tem ali uma temperatura de ebulição, deixa eu até puxar mais uma perninha aqui, deixá-los mais parecidos ainda. Qual dos dois tem temperatura de ebulição mais alta? A ou B? E aí? Não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem duas ramificações. Ah, gente, vou complicar mais ainda. Né? Sei lá, vou pôr 7 aqui, ó. Esse tem 7 lineares, esse tem 6
na cadeia principal, mas tem duas ramificações. Esse é mais linear, mas esse tem mais carbono. Essencialmente é isso que eu quero. Quem tem temperatura de ebulição mais alta? E agora o que eu faço, Cris? Chora? Não. Gente, não sei. Sei, mas não sei. Não sei, né? E aí, o que eu vou fazer? Você vai encontrar muitos casos inconclusivos, tá? Estruturalmente falando. Você bateu o olho na estrutura, ele é um pouco inconclusivo, você vai esquecer as regras gerais. Mas eu, exercício, preciso te dar informação. Então eu vou te dar uma tabela, eu vou te dar uma pressão de vapor, ou vou te dar uma informação qualquer que te permita ali concluir quem faz interação mais forte. Para justificar, fica por sua conta. Mas eu preciso te dizer quem. Então vamos imaginar, vou supor dados, suposição, tá? Imagine que a temperatura de ebulição desse aqui e desse. Imagine que a temperatura de ebulição desse aqui, estou supondo um dado, tá? Seja de 40 graus. Estou supondo que é de 40 e estou supondo que esse aqui é de 15. O que você conclui por esses dados? De cara, esse tem interação mais forte. Ponto final. Indiscutivelmente. A gente não discute com o número, tá? Esse faz interação mais forte que esse. Ponto. Ok. Aí eu tenho que justificar. Como é que eu vou justificar isso? Esse aqui tem 7 carbonos, esse tem 8. Mas esse é mais ramificado. Então, como é que eu justificaria isso? Mesmo que B apresente uma maior massa molar, que ele tem mais carbono, né? A fórmula dele aqui, ó, é C8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. C8H18, ok? E o de cá, C7H16. Então, mesmo que o B apresente ali uma maior massa molar, né, devido à presença das ramificações, sua superfície de contato fica menor e suas interações ficam mais fracas, se comparada ao composto A, que mesmo tendo uma menor massa, apresenta uma cadeia linear. Ponto. Eu expliquei, usando o dado como suporte. Agora, vamos imaginar uma segunda situação. Imagine que a temperatura de ebulição desse aqui é de 15 e desse aqui seja de 10. Supondo, quem faz interação mais forte? Indiscutivelmente esse. Ou seja, qual seria a justificativa? Mesmo que o A seja linear, o que favorece a superfície de contato, né? E o B seja ramificado, o que diminui, né, a sua superfície de contato, devido à maior massa, né, de B, né, sua polarizabilidade é mais alta, o que, né, se sobrepôs, fazendo com que sua interação intermolecular, como resultante de tudo isso, fosse mais forte. Esse número é indiscutivelmente, né, maior do que esse. Então, muitas vezes, você tem os conhecimentos para justificar. Agora, qual das duas, né, respostas eu vou encaixar ali, muitas vezes é o dado que vai te dizer, tá bom? E a gente vai fazer muito essa brincadeira em todas as propriedades. E a gente ainda tem muita coisa para ver nesse pedacinho importantíssimo, tá? E só o que a gente viu hoje já resolve em duas questõezinhas do Enem de 2019, última prova. Beleza? Grande abraço, moçada. Até as próximas aulinhas. Beijo do Cris.